Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Transportar é Preciso comigo, Adriano Paranaíba, seu podcaster, trazendo sempre as notícias, novidades a respeito, entrevistas sobre transporte, mobilidade urbana, logística, e hoje vocês estão me vendo aqui com uma camiseta amarela pelo motivo do tema do nosso episódio de hoje, que é a comemoração do Maio Amarelo, e você precisa entender o que é o Maio Amarelo, tá bom? E aí muita gente confunde. Eu vou começar, antes de explicar o Maio Amarelo propriamente dito, vamos explicar aí, porque tem gente que fala assim, mas Adriano, mas tem a Semana Nacional do Trânsito, tem um negócio lá em setembro e tal, então muita calma para você não misturar as datas, tá joia? O que acontece? O mês de maio foi escolhido como mês de atenção, de conscientização do trânsito, lá em 11 de maio de 2011 pela ONU, né? A ONU, né, decretou lá a década de ação para a segurança no trânsito, então isso facilitou para que o mês virasse um mês mundial, onde todos os países, né, relacionados à ONU destacam a necessidade de fazer campanhas de conscientização da importância dos cuidados no trânsito para combater o número de acidentes, né? Olha só para vocês terem uma ideia, o Brasil está entre os 10 países mais recordistas em morte de trânsito, e no nível global, então não é só o Brasil não, tá pessoal? 1,35 milhão de pessoas morrem em acidente de trânsito, conforme essas informações da Conferência Global de Segurança Viária promovida pela ONU e pela Organização Mundial da Saúde. Então é uma ação conjunta da ONU e da Organização Mundial de Saúde, né? Em 2019, no Brasil, foram registrados mais de 290 mil acidentes em rodovias federais, com 12 mil vítimas fatais, segundo os dados aí da Polícia Rodoviária Federal. Então, olha só, é importante a gente ter um mês para fazer essa conscientização, porque, olha só, nós defendemos aqui no nosso podcast as ideias da liberdade, o liberalismo, essas coisas. Falamos recentemente no episódio sobre a ordem espontânea do Hayek, de como a sociedade pode se organizar. Mas para que isso aconteça, a responsabilização é muito importante, né? Se a gente defende tanto a liberdade, né, a responsabilidade acompanha junto à liberdade, porque a liberdade sua acaba, né, quando começa a liberdade do outro. E aí nessa questão do trânsito, né, é importantíssimo que você proteja a liberdade do outro de transitar, para que você exerça a sua liberdade. Então, se tem algo que a gente pode sim defender a existência do Estado fortemente, seria em campanhas educacionais para você criar esse senso de responsabilização e as pessoas terem a verdadeira liberdade de poder sair de casa e saber que as pessoas vão, junto com você, transitar sem um agredir o outro, propriamente dito, né? Quando a gente fala de trânsito, de acidentes de trânsito, né? Então, aí vem o problema, o pessoal confunde muito. O pessoal confunde com a Semana Nacional do Trânsito. A Semana Nacional do Trânsito, a gente já tem episódio aqui no nosso podcast falando da Semana Nacional do Trânsito, a gente até entrevistou o secretário nacional de trânsito, mas por que a Semana Nacional de Trânsito vai ser em setembro, se nós já temos a ação do Maio Amarelo? É porque a Semana Nacional de Trânsito é uma comemoração pela criação do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Nosso Código de Trânsito Brasileiro, eu sempre misturo, é engraçado, eu sempre falo Código Brasileiro de Trânsito e é Código de Trânsito Brasileiro. Ele foi criado lá pela Lei 9.503 de 23 de setembro de 97. Então, na semana do dia 23 de setembro, então sempre vai ser uma data móvel aí, então às vezes o pessoal comemora a semana vai depender da semana, né, de setembro que tem ali, que cabe ali dentro. Que a data ali da criação da nossa lei do Código de Trânsito Brasileiro vai entrar. Então você tem essa comemoração da nossa Semana Nacional de Trânsito para comemorar a criação da legislação, o nosso código
que diz como é que você tem que dirigir, como é que tem que estacionar, como é que pode andar, em qual via, de que jeito, do lado direito, do lado esquerdo, como é que ultrapassa, como é que não ultrapassa e as penalidades. Tá, joia? Então, nós temos aí a nossa legislação. E aí, coincidentemente, aí é coincidência mesmo, dia 22 de setembro, que costuma sempre cair dentro da Semana Nacional de Trânsito, você tem o dia, uma comemoração mundial que foi feita, que é o Dia Mundial Sem Carro. Então, dia 22 de setembro, cidades, todo mundo realizam atividades em defesa do meio ambiente e da qualidade de vida nas cidades, que passou a ser conhecido como Dia Mundial Sem Carro, mas aqui é uma pegada muito mais de ambiente, né? Meio ambiente, de você fazer uma experiência de não usar o carro naquele dia, até como forma das pessoas se sensibilizarem, por exemplo, de às vezes, não é nem falar assim, é um Dia Mundial Sem Carro porque a gente odeia o carro e não quer usar o carro, não. Até é uma oportunidade de você que sempre usa o carro, ver como é que seria eu ir para o meu trabalho sem o carro. Até mesmo para você enxergar as dificuldades que pessoas que não têm condição financeira como você e às vezes não têm a voz na sociedade como você tem, para poder ver o tanto que está ruim às vezes não, como muitas vezes está muito ruim a oferta de transporte coletivo, de opções, de modos de transporte que você tem. Então, começando aqui nosso episódio falando da importância de você não misturar essas datas, tá? O Maio Amarelo e a Semana, né, Nacional do Trânsito, que é lá em setembro, tá? Esse ano vai ser entre o dia 18 e o dia 25 de setembro, tá? Então vamos voltar a falar um pouco aqui do nosso Maio Amarelo, né? Primeiro porque a cor amarela, né? A cor amarela foi escolhida por causa que é uma cor não só de atenção e destaque, mas toda vez que a gente quer chamar a atenção no trânsito, as placas de atenção são amarelas, né? Então, até o nosso podcast, se você for ver lá o material do nosso podcast, é a cor cinza relacionada ao asfalto, né? Uma pegada texturizada, e o amarelo, porque quando a gente vê amarelo, faixa amarela, alguma coisa amarela, a gente sempre associa aí a questão de atenção no trânsito, né? De você, né? As placas muitas vezes são amarelas para dar essa atenção para as pessoas. Então, as sinalizações de advertência e cuidado no trânsito são amarelas, então isso faz com que a gente tenha aí essa preocupação da cor do maio ser amarelo por causa especificamente do trânsito. E aí algumas pessoas perguntam assim, Adriano, não, você acabou de falar pra gente que a ONU em 2011 instituiu o Maio Amarelo. Mas por que a gente está vendo o pessoal em 2023 comemorando os 10 anos do Maio Amarelo, né? Então você vê a gente falando aí 10 anos de Maio Amarelo, 10 anos de atenção pela vida e tal. Por quê? Pô, 2011, 2023 é mais de 10 anos, né? Não é 10 anos, porque o que acontece? O Brasil foi fazer a campanha, o Brasil entrou de fato na campanha, né, do movimento Maio Amarelo, né, como uma movimentação entre todos os departamentos de trânsito, o Departamento Nacional, na época o CONTRAN, em 2014. Então é por isso que nós temos a campanha agora em 2023 de 10 anos. Tá, joia? Então é 10 anos no Brasil de Maio Amarelo, mas no mundo começou lá em 2011. E todo ano, olha que interessante, todo ano você tem um tema, tá? Vamos fazer uma retrospectiva aqui, né? 2014, o tema foi Atenção pela Vida, né? Então, atenção pela vida, dirija com atenção. Vejam, são campanhas sempre para conscientizar as pessoas que estão no trânsito. Então, atenção não é só a atenção do motorista, mas a atenção da pessoa na hora de ultrapassar a faixa, na hora de você usar a sua motocicleta, ver se está tudo certo e tal. Então, atenção pela vida. Em 2015, Seja Você a Mudança foi o tema. Então aí você teve aí o nome aí de Seja Você a Mudança, né? Porque a gente pode efetivamente ser as pessoas, né? Nós falamos de liberalismo, que nem eu falei agora há pouco, falamos de liberalismo, então não dá para esperar que o governo faça tudo. A gente tem que ser a mudança, e é verdade. 2016 o tema foi Eu Sou Mais por um Trânsito Mais Humano, né? E
E aqui é engraçado, porque em 2015, né, 2014, vai surgir no Brasil o Movimento Maio Amarelo. 2015 você tem 20 países comemorando. 2016 você já tem 23 países envolvidos na questão da campanha do Maio Amarelo. 2017, minha escolha faz a diferença, é o tema, né? Então aqui já também aumentou, Brasil mais outros 26 países participando, né? Então aqui a gente vai ter mais uma proliferação muito grande de iluminação, lembrando do Maio Amarelo. 2018 nós vamos ter, o nome da campanha vai ser Nós Somos o Trânsito, né? Então você tem aí o movimento Maio Amarelo de 2018 com esse tema, Nós Somos o Trânsito, sempre voltando aí para a questão, né, das pessoas aí, né, seja condutores, caminhões, ônibus, vans, motocicleta, né, você procurar trabalhar num trânsito mais seguro. 2019 o tema foi No Trânsito o Sentido é a Vida, então sempre com essa preocupação. 2020 o tema foi Perceba o Risco, Proteja a Vida. Eu vou ser sincero, dos temas do Maio Amarelo, esse foi o que eu achei mais bacana, porque ele fugiu um pouco dos chavões, né, e tal. Então, ó, perceba o risco, proteja a vida. Então, a questão assim, você pega um carro, existem muitos riscos que pode acontecer no seu caminho. Então, eu brinco muito, né? A gente dirige muito mais pelos outros do que pela gente, né? Muitas pessoas se envolvem em trânsito, em problemas de batida de trânsito, em acidentes, né? Colisões. Aí eu tava fazendo certinho, o cara que veio ali acelerado. Então, pô, eu sei, né? É maldade. A gente fala assim, pô, você tinha que ter prestado atenção que o cara tá vindo muito rápido e ter diminuído a velocidade. Mas no final do dia é um pouco isso. A gente também tem que se preocupar e enxergar riscos, né? Então eu gostei do 2020, eu gostei muito, não que os outros temas, tá, gente? Correção aqui, não é que os outros temas eu não gostei, mas ele fugiu um pouco, né? E ficou muito bacana o nome. Perceba o risco, proteja a vida. 2021, o tema foi respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Então, respeitar e ter responsabilidade tem tudo a ver, né, cara, com liberdade, né? Eu lembro que o Instituto Liberal, quando ele, lá no passado, um dos lemas do Instituto Liberal era liberdade requer responsabilidades. Então, a gente gosta muito de falar de liberdade, de liberalismo, falo muito aqui no meu canal de liberdade, mas, cara, a liberdade requer responsabilidade. Então, 2021, respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Tanto o respeito como a responsabilidade. 2022, o tema foi Juntos Salvamos Vidas. Então você teve aqui a questão do Juntos Salvamos Vidas. Foi um momento que você teve a retomada do pós-Covid, né? Então você voltou a ter eventos presenciais de comemoração, de ações do Maio Amarelo, mas também eles fizeram eu achei bacana porque fez essa retomada de a gente salva a vida, né? Com cuidados do Covid, mas também salva a vida no trânsito. É interessante que durante a pandemia houve uma redução de acidentes de trânsito porque as pessoas diminuíram a circulação, mas retomou, né? O movimento nas cidades voltaram, então vamos manter essa preocupação, né? Não só de salvar vidas durante a pandemia, mas principalmente salvar vidas durante o trânsito, o dia a dia nosso. E o tema desse ano é No Trânsito, Escolha a Vida, né? Não escolha usar o celular, não escolha tentar chegar mais rápido, né? No Trânsito, Escolha a Vida é o tema da comemoração desse ano do Maio Amarelo, né? Que vai porque tem esses temas para nortear material publicitário, nortear campanhas de conscientização que são feitas em todas as esferas dos entes que nós temos federais, né? Nós temos federal, estadual e municipal ativamente participando da discussão a respeito sobre o transporte, sobre a questão da conscientização do Maio Amarelo. E é interessante porque o Conselho Nacional de Trânsito, agora que é a Secretaria Nacional de Trânsito, sempre determina o mesmo tema, até mesmo para ficar... Imagina, você ter o Maio Amarelo e a Semana Nacional do Trânsito com temas diferentes. Então, é sempre o mesmo tema que nós escolhemos. Então,
No Trânsito Escolha a Vida é o tema do Maio Amarelo e vai ser o tema da Semana Nacional do Trânsito, Semana Nacional de Trânsito, que vai acontecer em setembro. Então, muito importante a conscientização para a gente melhorar o trânsito, como eu disse aqui muito bem, e repito várias vezes, responsabilidade é importante para a gente conseguir exercer efetivamente e integralmente a nossa liberdade. Então, se você defende a liberdade, você tem que assumir responsabilidades para que você seja uma pessoa que defende as liberdades e não ser um libertino, ser um cara que só quer curtir a vida e vida louca e dane-se os outros, né? Muito pelo contrário, se você faz isso, você desrespeita as pessoas ao seu redor e principalmente desrespeita até mesmo você, porque você se coloca em risco, né? Então, os cuidados com o trânsito, você se preocupar com as vias, preocupar com a velocidade. A gente faz aqui uma série de críticas a como as cidades se organizam, muitas vezes a sinalização não é correta, mas um pouco mais de responsabilidade da nossa parte poderia compensar um pouco disso. Não que o Estado, não que o governo não tenha que fazer o papel dele, tem que fazer, tem que arrumar as vias, tem que trazer mais segurança pra gente, tem que estar bem sinalizado. Não adianta só ficar colocando radar, né? Colocando lá as fotinhas para ficar te multando. Eu particularmente acredito que isso não funciona. Eu acho que campanhas educacionais funcionam muito melhor. Vamos ser sinceros, o Pardal tá lá escondidinho, eletrônico, vai lá, te multa, chega uma cartinha no correio, chega uma cartinha lá, um informativo de que você levou a multa, você vai pagar lá R$100 e poucos porque você excedeu a velocidade. Qual é a efetividade educacional disso? Cara, quando chega a carta, primeiro que demora pra caramba, eu nem lembro onde é que eu levei. Aí vem lá a foto do carro, mas vem lá o nome da rua. Eu nem lembro o que eu estava fazendo, se eu estava desatento ou não. Agora, há um impacto muito maior, por exemplo, um guardinha te encosta e te paga um sabão, vamos dizer assim, né? Ele vai lá e fala, pô, cara, você não podia ter feito isso, blá, blá. Há um impacto muito maior do que só pagar a multa, né? Então, o papel de educar, de apontar a necessidade de aplicar a responsabilidade é muito superior do que efetivamente sair dando multa. Claro, a multa tem um efeito, mas eu acho que ele é pequeno, do cara preocupar com o bolso, né? Vou preocupar com o meu bolso, então eu vou tomar cuidado para não levar multa, né? Eu tinha um professor no doutorado que falava muito isso. Não quer tomar multa? Ande dentro da velocidade ali, é só não passar a velocidade que você não toma multa. Mas muitas vezes a sinalização está errada, está equivocada, tem pardais escondidos, muitas vezes o objetivo é, infelizmente, indústria da multa mesmo, né? Em algumas situações, às vezes não é nem intencional, é porque está mal sinalizado, né? Na técnica de você sinalizar e de você até mesmo sinalizar que ali existe uma fiscalização eletrônica, tá errado e as pessoas não... Você acaba não conscientizando, né? O objetivo de ter a fiscalização eletrônica é falar assim, olha, cuidado, aqui é muito perigoso, você tem que baixar a velocidade, tem escola, a gente até vai colocar aqui um sensor para você vai ser multado se você passar a velocidade. A ideia era essa, é meio que educar, mas não tem a sinalização suficiente, o povo passa e quando vê só chega a multa em casa. Então, essas campanhas funcionam, na minha perspectiva, elas têm que ter uma efetividade, elas acabam tendo no final do dia mais efetividade do que só sair dando multa para as pessoas. Mas também essa efetividade vai depender da participação. Então todo mundo que está aqui acompanhando o podcast Transportar é Preciso é convidado a participar de ações. Veja na sua cidade, joga na internet Maio Amarelo e coloca o nome da sua cidade. Vai vir com certeza Secretaria Municipal sua de Trânsito ou o próprio Detran do seu estado. Vai ter lá um calendário, um cronograma de ações, de atividades. Participe, leve as crianças. Acho que é importante as crianças já crescerem com essa conscientização da importância da direção do trânsito e ter essa responsabilidade. E vamos juntos escolher a vida nesse ano de 2023, que é o tema do Maio Amarelo. Então, no trânsito, escolha a vida é o tema do Maio Amarelo. Espero que nesse episódio de hoje eu tenha te explicado o que é o Maio Amarelo, como é que funciona e vamos juntos, né, escolher aí a vida e proteger a vida para reduzir realmente, que é muito importante, essa questão do trânsito, dos acidentes no trânsito. Tá bom, pessoal?
Esse é o episódio de hoje que nós temos aí para comemorar o Maio Amarelo. Espero que você continue não só acompanhando o nosso podcast, mas que se interesse pelas ações do Maio Amarelo. E lembre-se que aqui transportar é preciso e o embarque é sempre imediato. Pessoal, um forte abraço e até o nosso próximo episódio do Transportar é Preciso. Valeu, moçada! Forte abraço! Tchau, tchau!